Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu queria falar nessa manhã com vocês sobre o tema que pregamos aqui no culto com o evento que é elaborado pela UPA. E nós trabalhamos o tema Jovem na Janela, Lugar de Perigo. Eu queria falar nessa manhã, já que estamos servindo a toda a igreja, crente na janela, um lugar de perigo. Atos capítulo 9, capítulo 20, versículos 7 aos versos número 12. Você que esteve no culto, ouviu, mas está ouvindo novamente, e os que não souberam estão ouvindo pela primeira vez essa mensagem. Deixa eu tirar aqui. Nos diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenário, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos preocupeis, que a vida nele está. Subiu de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Até aí a leitura. Amém? Crente na janela, lugar de fato de perigo. Como eu disse aqui com os meninos na segunda-feira passada, eu me lembro que quando eu era pequeno, no Nordeste, as casas, geralmente aquelas casas padrão, né? Casa das águas, que chama. Uma porta do lado, com uma janelinha pequena na porta, e ao lado uma janela. Geralmente era a janela do quarto. E eu me lembro quando era pequeno, que eu via qualquer barulho, eu corria para a janela para ver. E minha mãe logo gritava de imediato: sai da janela, menino. E certo perigo, ou cair da janela, se machucar, ou se havia um movimento de briga, uma bala perdida. Temos todos esses riscos também no dia de hoje. Apesar de ser uma janela baixinha, tem muitas casas térreas lá, né? Mas corríamos esses riscos quando pequeno, se mostrando o perigo que havia em estar naquela janela, a preocupação da mãe ou do pai em falar para aquela criança descer a janela. Temos um caso aqui de um jovem. Esse jovem, segundo John MacArthur, ele chega a dizer que, também uma palavrinha grega, que sugere que ele tinha entre 7 a 14 anos de idade, o que entendemos que, se por acaso ele tivesse ali 7 anos de idade, o lugar correto para esse menino estar ao lado do pai e da mãe, e não na janela. É um ambiente de culto, né? E Matthew diz que, sendo esse jovem, esse menino, com 7 anos de idade, esse jovem, porventura, desobedeceu a ordem do pai ou da mãe e sentou-se na janela, que mostrou um grande perigo. Ou uma
certa diferença do próprio pai ou da mãe em não dar a devida atenção ao filho que está na janela. Se por acaso ele tivesse ali de 7 anos de idade. Mas suponhamos que esse jovem tinha ali por volta de 14 anos. Então, entendemos que já era um rapaz que tinha compreensão e a percepção do perigo. Percepção do perigo. Também estava no lugar errado. Né? Estava no lugar errado. E nós veremos aqui, meus irmãos, com base nessa passagem que nós lemos aqui, sobre o perigo de estar na janela. E eu não queria falar tão somente de uma janela literal, mas há muitas janelas na vida, né? Há muitas janelas na vida. Uma janela muito comum hoje, que você tem em mãos, eu falei aqui com os meninos, janela virtual. Esse aparelhozinho aqui abre janelas e te leva a se distrair com coisas que vocês menos imaginam. E rouba-nos a atenção ao que de fato deveríamos estar fazendo. Aqui nós estamos diante de uma passagem que, se não me falha a memória, Paulo está na sua terceira viagem missionária. Ele chega num lugar chamado Troade, e no primeiro dia da semana ele se reúne ali com alguns cristãos em um prédio. E naquele prédio ele se localizava no terceiro andar do prédio. A Bíblia diz que havia muitas lâmpadas, o que facilitava para que as pessoas, ao ouvirem o sermão de Paulo pregar, eles conferissem nas Escrituras se de fato aquilo que Paulo pregava era de fato as Escrituras. E enquanto Paulo está pregando, aquele jovem sentado na janela, ele é cometido de um profundo sono. E caiu no terceiro andar e veio a óbito. E com base nessa passagem, eu queria extrair algumas lições para nós nessa manhã e falar o porquê que a janela de fato é um lugar de perigo. Em primeiro lugar, nós compreendemos que a janela é um lugar de perigo, com base nessa passagem, é que ali revela ou torna o coração desse crente dúbio, um coração dividido, que nos dá a mesma coisa. Ou seja, o fato do jovem estar sentado naquela janela, o que nos leva a compreender que a atenção daquele jovem não estava voltada tão somente ao que estava ocorrendo dentro do culto. Parece que ele estava também atraído por alguma coisa lá fora, na rua, que se passava na rua. O que se passava nós não sabemos, a Bíblia não relata isso. Mas o fato é que ele está distraído. Ele está distraído. E a dubiedade, ela sempre foi um perigo na vida cristã. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de 1 Reis, quando o profeta Elias, ele vai ter com o rei Acabe, e ele fala com o rei, reuniu, manda um mensageiro, reuniu todos os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, lança-lhe aquele desafio, diz que para que eles orassem ao Deus deles, os profetas de Baal, e clamassem, para que o Deus que respondesse com fogo revelaria ser então o Deus verdadeiro. Só que antes desse acontecido, o profeta Elias ele entrega uma mensagem para aquele povo, em que ele prega justamente contra a dubiedade daquele povo. Que me parece que o povo de Israel, eles queriam adorar a Deus e ao mesmo tempo sentavam-se na mesa de Jezabel, participando também das atividades litúrgicas de oferendas ao Deus Baal, o Deus dele. E o profeta Elias diz o seguinte para aquele povo: vocês precisam decidir hoje se vocês vão servir a Baal ou ao Deus verdadeiro.
Se Deus é Deus, seguir. Se Baal, então seguir. Porque não dá para ficar em cima do muro, nessa indecisão, ou na dubiedade, o que causou um dano terrível à nação de Israel. Por isso a janela é um lugar de perigo. Lembro também de uma outra passagem que o livro de Apocalipse, capítulo 3, acho que é o capítulo 3, se não me falha a memória, das 7 igrejas que João escreve, as igrejas da Ásia, e na última igreja, a igreja de Laodiceia, a reclamação de Jesus concernente àquela igreja justamente com relação à dubiedade que ela vivia. E a reclamação do Senhor com ela é justamente a seguinte: eu tenho, porém, contra ti que não és nem quente e nem frio. Não é nenhuma coisa e nem outra. Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um, ou vice-versa. Jesus tinha aquela igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Eu queria fazer isso. Você mesmo pergunta: você já tentou viver uma água morna? O que ela causa dentro de você? Qual a sensação que você tem? A ânsia, na verdade. Você tipo ânsia. E aí, Jesus passa para a igreja de Laodiceia as consequências da dubiedade da igreja. Que consequências são essas? Por causa disso, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Dubiedade é algo perigoso. Foi o que levou aquele jovem a cair na janela. Ele está no culto, mas parece que o desejo dele está lá fora. E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós corremos um risco sério, porque às vezes nós até viemos à igreja com desejo de estar no futebol, não que seja pecado o futebol, mas quando essa atividade ocupa um lugar que não deveria ocupar, primazia no seu coração, aí torna-se um perigo muito grande. Estamos aqui e devemos, de fato, como estamos inteiros, de forma intensa. Mas em segundo lugar também, nós vemos aqui que a janela é um lugar em que rouba-nos a atenção. Ela nos rouba a atenção. O jovem estava na janela e pelo fato dele estar com o olhar fixo em outro lugar, isso significa que ele teve a sua atenção ocupada daquilo que de fato era edificante. Paulo está pregando. Ele não dá atenção devida à mensagem que Paulo está pregando. Ele tem a sua atenção roubada por coisas supérfluas, passageiras, fictícias. Quem sabe se aquele jovem tivesse tido uma atitude contrária em dar a atenção devida com intensidade àquilo que Paulo pregava, apesar do discurso de Paulo, a pregação dele ser uma mensagem longa, para quem está prestando atenção, se torna algo prazeroso. Prazeroso. O que foi justamente o contrário daquele jovem, daquele crente. O fato dele ter dado atenção a coisas supérfluas, o sermão de Paulo para ele parecia algo eterno. Parecia algo
que causava nele um certo desconforto. E aí, aquele jovem é acometido de um sono profundo. Alguns historiadores dizem que o fato de haver muitas lamparinas, né, e aquela fumaça foi o motivo pelo qual causou um sono naquele jovem. Ele veio a cair na janela. Uns defendem isso. Pode ser que seja. Mas o fato é que aquele jovem teve a sua atenção roubada. Teve a sua atenção roubada. Mas em terceiro lugar também, vemos aqui que a janela é um lugar de quedas perigosas. Quedas perigosas. Então nós vemos agora as consequências desse jovem não ter dado a atenção devida à mensagem, o culto que estava ocorrendo, provavelmente o culto de ceia. E as consequências foram uma queda terrível. Do terceiro andar. Do terceiro andar. Então nós compreendemos que a janela é um lugar de quedas perigosas. O jovem caiu da janela e veio a óbito. Morreu. E sua queda foi fatal. Eu lembro que o Spurgeon, certa vez, estava pregando, e ele pregando disse para o seu auditório: não tem ninguém na janela, né? Não. Porque se alguém cair, Paulo não está mais aqui para ressuscitar. O fato é que o jovem caiu na janela. Paulo, então, ele para o culto, desce, ressuscita aquele jovem, né? Mas o fato é que aquele jovem veio a óbito. Eu queria aplicar aqui essa questão da morte desses jovens. E quantas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós nos encontramos mortos espirituais, sem forças, no morto não tem reação nenhuma. Está lá, morto. Ou encontramos forças para orar, não encontramos forças para ler a Bíblia, não temos paixão pelas coisas de Deus. Às vezes temos até um bom argumento, uma boa teologia, bem elaborada, mas muitas vezes falta essa paixão, essa intensidade. E às vezes encontramos com aquele jovem caído. E aí, quando isso ocorre, só um milagre de Deus. Spurgeon também disse acerca do morto espiritual: se Cristo não te salvar, você é um homem perdido. Só um milagre de Deus. Você já chegou para alguém que um dia pregou, um dia esteve na igreja, hoje está entregue ao mundo? Por mais que você fale algo para ela, você já conhece. Eu já sei. E aquilo é como se fosse uma literatura qualquer para ela. Você pode ensinar a Bíblia de capa a capa para ela. Eu já sei isso aí. Para mim isso aí não tem mais sentido nenhum. Não me incomoda mais. Só um milagre. Só um milagre. E foi o que ocorreu naquele jovem. Paulo desce, e aqui nos leva ao quarto ponto, que é basicamente já a aplicação dessa mensagem. Está nos versículos 11 e 12, quando nós vemos aqui: subindo de novo, descendo, porém, Paulo, inclinando sobre ele se pés, e abraçando, disse: não os perturbeis, que a vida dele está.
E subiram de novo, partiu o pão e comeu. E aí eles falaram largamente até o romper da alva. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortáveis. E aqui essa expressão, eles sentiram-se grandemente confortáveis, nós devemos aplicar, porque o jovem agora está vivo. Paulo estudou aquele jovem. E nós compreendemos agora, com a atitude desse jovem, nessa aplicação que ele fazer, que a janela de fato não é um lugar para estarmos. Porque agora, após a ressurreição daquele jovem, Paulo volta novamente lá para o terceiro andar onde estava ocorrendo um culto, leva o jovem e ele é bem recebido. Só que agora ele não volta mais para a janela. E Paulo agora estende a pregação até o romper da alva, que parecia um culto e uma vigília. E agora para aquele jovem ressurreto, Paulo ressuscitou. Aquela noite, o discurso que parecia ser algo que causava nele certo tique-tique nervoso, agora era algo prazeroso. Ele agora botou um jovem disposto a ouvir cada vez mais. Ele não volta mais para frente. Ele volta disposto a ouvir a mensagem. Participa com você. Digamos que fosse uma criança de 7 anos. O outro agora sentado ao lado da mãe. E se era um jovem de 14 anos, agora estava sentado como vocês estão, ouvindo a mensagem de Deus, de forma prazerosa. De forma prazerosa. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que estejamos a cada dia mais atentos e prazerosos às coisas de Deus. Que nós não venhamos de forma alguma nos distrair por coisas que nos roubem a atenção. E eu falo isso de uma forma temerosa, porque só Deus pode fazer isso em nós. Se não fosse Deus, nós estaríamos fazendo as coisas mais horríveis do mundo que você possa imaginar. Só depois que Deus realizou o milagre naquele moço, foi que ele passou a sentir prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude. Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Nós vamos nos pôr de pé para orarmos, agradecidos por essa boa palavra que nós ouvimos. Meus irmãos, quando o Marcelo estava ministrando, eu estava refletindo que às vezes acontecem umas coisas na igreja, que acontecia algumas coisas na igreja